Olá pessoal, boa tarde, aqui é o César Manieri da Escola Íntegro. Hoje eu tenho um bate-papo super interessante com o meu grande amigo Eduardo Nunes aqui. A gente é amigo de infância, moramos no mesmo bairro. Hoje o Eduardo ele é membro aqui da Seishonoye do Brasil. Ele tem um trabalho espiritual sensacional e nós vamos falar sobre educação de uma maneira geral, vamos falar sobre espiritualidade, nós vamos falar sobre o ser humano. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse bate-papo, vai ser muito proveitoso, prestem bastante atenção que vocês vão adorar, tá certo? Daqui a pouco. Tá. Então, Edu, obrigado por me receber aqui na Seishonoye, é uma honra estar aqui. Eu sempre pensei, né, como é que deveria ser o seu trabalho e tal, e realmente é uma coisa bastante interessante, né, ver todos esses livros aqui. O pessoal deve estar anotando aí, tem livros, bastante livros. O Eduardo é um estudioso, é um intelectual, já escreveu livros, né? Você escreveu um livro recentemente, né? Eu publiquei recentemente o Magia José, que as Palavras Mágicas, no caso é um livro infantil. Livro infantil. Eu estou com um outro infantil que já está aprovado para edição, mas eu não estou tendo tempo de ilustrar, porque eu sou ilustrador. Você é ilustrador também? Sim. Eu trabalhei mais ou menos uns quase 20 anos na agência de publicidade, eu sou diretor de arte e tal, então transitei um pouquinho por esse lado. Você é publicitário também? Sim. E aí eu ainda a gente desenha um pouquinho, né? Mas acaba faltando um pouquinho de tempo, então eu estou com o livro aprovado, mas até cogitamos de contratar um ilustrador, mas é aquela coisa, a gente tem um projeto inteiro na cabeça, então terceirizar é um pouquinho de apego, né? Mas eu sei como é. E estou com outro livro terminando de escrever, e tem mais um livro para público geral que também está aguardando aprovação. Tem muitos artigos publicados. Né? Você tem também um blog, né? Tem um blog. E depois aí na descrição do vídeo, gente, eu vou deixar aqui todos os contatos do Eduardo, tá? O link para quem quiser comprar os livros dele, tá bom? E essa esse seu veio artística, né? De escrever livros e tudo mais, começou quando, né? Bom, que eu tenho um livro do Humberto Eco, como é que é o nome do livro? A Estranha Chama da Rainha Luana. Ele fala uma coisa que ele diz assim: todo leitor, ele depois fica tão irritado com as coisas ruins que lê, que ele começa a escrever para ter algo bom para ler. Eu não concordo, eu acho que o próprio Humberto Eco, que é um leitor voraz também, ele faz uma brincadeira dentro daquele livro, mas tem um pouco de verdade, né? A gente começa a ler muito, chega um momento que você tem tanto conteúdo que você quer expressar suas coisas para processar aquilo. Então foi muito por aí, né? Eu li muito Júlio Verne quando era criança, depois li muito Masaharu Taniguchi, por isso eu estou aqui, né? Quer dizer, esse é o meu pensamento filosófico, é pautado por aí. E aí a gente vai abrindo, mas é sempre a coisa da leitura. Como o Mário Vargas Llosa, ele escreveu A Guerra do Fim do Mundo, que é um livro baseado na Guerra de Canudos. E ele leu Os Sertões, é o maior livro da literatura brasileira, na minha modesta opinião, com todos os seus preconceitos no começo, ainda assim tem uma dimensão humana extraordinária. Mas ele leu o livro e ele precisou escrever um outro livro. Aí ele pergunta para si próprio: por que eu estou escrevendo esse livro? Já está ali, é Os Sertões. Ele disse: eu escrevi um livro para poder processar a grandiosidade dos sertões. Então a gente começa a ter assim muitas visões. A gente precisa escrever para processar o mundo. E aí, às vezes a gente tem a pretensão de achar que ficou bom, então a gente quer publicar, quer partilhar. Mas é um conselho que eu dou para todas as pessoas: escreva suas coisas. Desenhe, expresse de alguma forma. É muito bom para você organizar o mundo. Até há pouco a gente conversava sobre Nise da Silveira, que ela trabalha com a terapia ocupacional a partir de pinturas. Muitas pessoas se curaram, melhoraram substancialmente esquizofrênicos a partir de conseguir organizar seu mundo com as pinturas. E aí nós temos acesso a coisas muito profundas, porque você vê emergir, isso a Silveira não é teoria minha, né? Então o que ela nos faz, emergir mitos antigos de culturas que a pessoa formalmente não possuía. Então, intuitivamente, ela vai buscar isso. Então, eu acho que é um caminho intuitivo muito interessante. A leitura te dá o instrumental, eu percebo, você é uma pessoa que prima muito pela gramática. E a garotada às vezes acha que eu mesmo, eu me arrependo muito de ter estudado melhor sintaxe. Mas a gente acha que a gramática é algo para atrapalhar a vida do cidadão.
Não, ela é o que dá lastro à língua, é o seu fio condutor. A gente vê que o pensamento de esquerda hoje no Brasil é muito aquela... Não, porque nós tínhamos o português, tínhamos língua pátria, depois o português. Quando entrou... Língua pátria. Como entrou... justiça seja feita, nós somos amigos de infância, mas ele é mais novo que eu. Então, mas... quando entra a tal da comunicação e expressão, aí fica assim, não, mas precisamos respeitar os outros falares, as outras formas. Perfeito, mas o Graciliano Ramos já descobriu isso, meu Deus. Leia, já tá lá, só leia. Leia o Vidas Secas. Ali estão pessoas diálogos de pessoas que não falavam. Agora, eu fui aluno do filho do Graciliano, do Ricardo Ramos. E o Ricardo Ramos conta uma história que ele está andando pela praia de Copacabana com o pai. O pai pega um texto datilografado. O que é isso aqui? Como que é isso, pai? É um ponto de exclamação? Eu sei que é um ponto de exclamação. O que é que ele está fazendo aqui? Eu só uso ponto de exclamação quando estou admirado. E eu não me admiro por qualquer coisa. Quer dizer, esse rigor, o respeito à língua. E é uma coisa que começa a se perder. Porque assim, até o Napoleão Mendes de Barros, ele fala assim, me dá um café. Eu falei, isso é um espanholismo. Você entra... Faz 15 dias eu estava em Lima, então você passa, você vende, isso é bom em espanhol, ou bom em espanhol, não é português. Mas eu não entro, dê-me um café na padaria, eu não tomo café, mas dê-me qualquer coisa, ele fala, me dá. Então, essa coloquialidade, ela existe, ela é respeitada. Agora, você não pode trazer isso como algo que vale tudo. Então, a gramática, ela que vai permitir que a gente continue falando a mesma língua. A língua é uma coisa viva. Então, você precisa sempre acompanhar pelo VOLPE, né, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Tem palavras que vão entrando, mas ela tem a sua motilidade, mas a gramática é fundamental. Né? Eu estou lendo um livro, na verdade não, né, porque um livro desse não se lê, se estuda. Né? Eu estou estudando um livro chamado O Trivium. Não conhece, né? Poucas pessoas conhecem, né? É uma obra de uma freira. Ela escreveu esse livro, O Trivium, baseado nas 7 artes liberais. Então o Trivium é as 3 primeiras artes liberais, que é a gramática, a retórica e a lógica. E essa gramática, ela é ensinada de maneira lógica. Ela diz que você tem uma gramática geral e uma gramática específica. A gramática geral diz respeito a todas as línguas, e a gramática específica é uma determinada língua. E ali eu estou aprendendo a gramática, de verdade mesmo, como eu deveria ter aprendido na época do fundamental e tudo mais. E que hoje em dia as pessoas não dão tanta importância, né? E você vê, nós estamos aqui na cultura, uma cultura seitonoita, então a gente vai cultura, até é muito interessante usar essa palavra. Né? Se você tiver oportunidade, leia o livro A Civilização do Espetáculo, do Mário Vargas Llosa. Tá. Admiro muito esse escritor peruano. E ele fala que banalizou-se muito o uso da palavra cultura. Quer dizer, quando ele fala, hoje tem a cultura da cocaína, a cultura do... Quer dizer, quando tudo é cultura, coisa alguma é. Agora, nós vivemos, eu me criei, não criação familiar, mas eu próprio me fiz como homem dentro de uma cultura seitonoe, que traz uma cultura nipônica. E o professor Masaharu Taniguchi, que é o nosso fundador, ele fala dos grandes escritores japoneses, que é uma coisa assim, não tem muito a ver, mas para você ver aonde vai isso. Que o escritor japonês, o grande escritor japonês, e que eles usam os caracteres chineses, então acredito que os chineses também. Ele fala de escritores que às vezes o editor estava parado na sala esperando e ele no seu escritório trancado, dando a última revisão, e ali quebrando a cabeça, não queria entregar porque ele queria encontrar um kanji, que é um caractere, para significar uma determinada coisa. Então aquela coisa que só cabe aquela palavra. Só aquele signo, não pode ser outro. Então, quando você chega a esse ponto, né, então realmente você entra no esquema da grande arte. Né? Aí a gente falou sobre o Graciliano. É uma má citação que estou falando de cabeça, mas ele fala que nós temos que escrever como as lavadoras e alagoas, que batem a roupa, depois jogam o anil com a mão, enxagam e vão torcendo até que não caia nenhuma gota, e só então penduram a roupa no cordão para secar. E aí ele conclui, porque as palavras não foram feitas para brilhar como ouro falso, elas não foram feitas para enfeitar, as palavras foram feitas para dizer.
aquela coisa, então tem que ser esta palavra. Sim. E o João Cabral de Melo Neto, aí eu digo, é o meu poeta preferido. Aí eu digo o Lobo Antunes, que é considerado o maior escritor português vivo, e ele fala que o escritor preferido dele é o João Cabral de Melo Neto. Eu falei, bom, estou em boa companhia. O João Cabral de Melo Neto também, um homem que eu leio com dicionário. O vocabulário dele é uma coisa extraordinária. E ele escreve assim, eu escrevo tudo com as mesmas 20 palavras. E depois as penduro ao sol para que as limpe daquilo que não seja faca. Aquela coisa de... na adolescência, a gente tem aqueles arroubos de querer usar a palavra. Então depois você vê a economia, a coisa exata que tem que entrar naquele espaço. Eu lembro que eu li Os Trabalhadores do Mar, eu tinha uns 12, 13 anos. Estou relendo esse livro. A única tradução que nós temos é do Machado de Assis. Estou relendo. E você vai ver o último, você vai lembrar do último capítulo, que chama Existe um Olho do Ignoto. E eu li, eu fui procurar um dicionário, depois eu torcendo para o professor dar uma redação para usar essa palavra. E depois eu não sei que coisa que eu fiz que eu consegui enfiar a palavra. Mas porque a gente trabalha em função de usar uma palavra e foi mal usada, eu não lembro como é que eu usei. Então isso na adolescência é bom a gente fazer esses experimentos, né? Mas depois você busca uma maturidade. Então é bom que as pessoas tenham essas coisas, você experimentar a língua. Mas é uma aventura muito boa, até para a saúde psicológica das pessoas. Para mim, assim, eu estou escrevendo muito ultimamente, né? Mas eu preciso dar vazão às palavras que povoam a minha mente. Então, é como se eu tivesse muitas pessoas falando comigo ao mesmo tempo dentro da minha cabeça. Eu preciso dar vazão a essas histórias. Então, às vezes, no meio da noite, eu levanto e vou no blog e faço um rascunho lá de poucas linhas, né? De uma lembrança que eu tive, ou de um pensamento que me veio naquele momento. Então, às vezes, muitos daqueles textos não viram realmente um texto final, mas ele serve muito de inspiração para outros e outros escritos, né? Eu acho que isso que os alunos também têm que experimentar mais também, né? Colocar para fora aquilo que tem. Eu tenho um colega nosso aqui, é o diretor Johnny Rossito Bento. Ele é jornalista e ele sempre fala, escreva um texto ruim. E quando ele sempre falava isso. Depois eu lendo o livro Paula, da Isabel Allende, e ela falando do processo literário dela, e ela foi convidada para dar aula na universidade, ela se mudou para os Estados Unidos, convidada para dar aula na Universidade da Califórnia sobre narrativa. E ela falou, mas como é que eu vou ensinar isso? Perguntou para a filha. A filha falou, bom, todos eles sonham em escrever a grande novela americana. Eu também quero escrever o grande romance brasileiro, mas não saiu nem o primeiro romance. Um dia saiu alguma coisa. Mas todos querem escrever a grande novela. E uma coisa que falta aqui no Brasil, as nossas faculdades de literatura, de letras, é para formar professores. O que é louvável. A gente pode questionar o nível de professores que nós estamos formando. É uma outra discussão. Mas ela não forma escritores. Não existe essa proposição no Brasil, não sei porquê. Nos Estados Unidos existe essa proposição de formar escritores. E aí a filha deu a seguinte sugestão: peça para que todos escrevam um mau livro e depois vão corrigindo. Só que nós não temos que depender de terceiros. E aí eu dou muita aula de redação, porque as nossas avaliações, então nós temos as gradações de preletores e passa muito por redação. E você vê pessoas fazem palestras brilhantes e vão para o papel, a coisa não sai. Então a gente é obrigado a dar alguma formação, ter uma deficiência escolar que as pessoas têm, a gente tenta suprir aqui. Então a gente sempre fala, começo, meio e fim. Você pode começar pela sua conclusão, mas tem que ter começo, meio e fim. E aí você vê um redator profissional, o cara senta numa máquina de escrever, como a gente via, ou senta um processador de texto lá no computador, ele tem aquele esquema pronto. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E outro ponto, depois ele vai ver, ele vê quanta bobagem que ele escreveu, e ele vai reescrevendo, e é bom sempre um terceiro dar uma olhada. Tem até o meu cunhado, que ele assina a revista, ele me deu, mas eu trouxe para casa, mas tem uma coisa interessante, mesmo a notícia já passou, mas tinha uma revista Veja especial, e que eles falando desde a primeira Veja, e aí eles mostram provas, já não são laudas, são provas de impressão. Então, é o dedo do editor. E aí são redatores profissionais, e a canetona vermelha do Tivita. Ideia interessante, mau começo. Outra, mal concluído. Reescrever. Isso é normal. Então, agora, às vezes fica, puxa, quando eu estava fazendo cultura inglesa, eu fiz isso nos anos 90 ainda. Quando a pessoa faz tanto tempo, né? Mas
ele está fazendo cultura inglesa, e eu fiz Fast Lane, que é mais conversação, mais para adultos, inclusive a idade mínima de 18 anos. E depois que concluí, queria continuar, aí eu fui para o Upper Intermediate, que era de manhã com garotada. Qualquer errinho que as pessoas, o garoto fazia, começava a falar em português. Principalmente as meninas. Eu sou burra. Quem não erra? Você vê criança... Todo mundo erra. Não, e quem mais erra é criança. Eu tenho minha filha, não é mais inteligente que ninguém e tal. Ela já tem a capacidade muito velha. A mais velha, a mais nova já tem outro perfil. Uhum. Eu casei tarde, eu talvez eu tenho filhas pequenas. E ela tem uma capacidade verbal extraordinária. Então ela flexiona os verbos, só que ela inventou, então tá errado. Eu não corrijo, a gente vai falando certo e ela vai aprender. Mas é bom que ela lide com a língua. Então eu era, e daí eu sovo. Ela criou esse tempo, modo verbal. Quando eu sovo menor, tá tudo bem. Então você vai escrever o seu eu sovo e continue escrevendo, porque é uma forma de você processar aquilo. Continue lendo, daqui a pouco você volta. Antigamente a gente guardava na gaveta, agora você deixa lá no seu HD, e quando você voltar para aquele texto, você vai perceber, puxa, essa não é a melhor expressão. Você está falando do meu blog, eu tinha num outro provedor, não sei, aí eles dificultaram tanto a entrada, eu fui perdendo a mão e não entrava, e eles extinguiram o meu blog, agora esse é novo. E nesse outro blog, então, que durou uns anos aí, às vezes eu pegava um texto antigo e ia ali, aí eu reformava o texto, falava, pô, isso aqui já não está tão bem. Isso é normal. Eu acho que isso é perfeitamente normal. Eu faço muito isso também. Olha, errei aqui, tem um erro aqui. Não gostei dessa frase, vou mudar. E você vê, o professor Masaharu Taniguchi, poxa, ele escreveu mais de 400 livros. E quando eu comecei a estudar assim, nos anos 70, aí eu pegava os livros da coleção Verdade da Vida, que é a coleção básica. Então eu estava no volume 4, por exemplo, ele falou assim, no volume, eu discorro sobre isso no volume 27. Eu falei, puxa, mas que cabeça genial, né? E por ele estar escrevendo no volume 4, ele já sabe o que ele vai escrever no volume 27. Eu te garoto, acredita nisso. Eu vou fazer mais 20 e tantos volumes e vou escrever lá na frente. Isso vai caber em tal volume, porque depois já passa para o outro volume. Aí, conversando com outra pessoa, ele falou, não, é que ele ia fazendo revisões. Não, isso é o gênio, né? Você saber, sua mente vai evoluindo, você perceber uma forma melhor para Como é que foi para você? Porque eu vejo que você tem um conhecimento, você adquiriu um conhecimento muito vasto, né? Principalmente em literatura e tudo mais. Porque a gente começou lá no Jardim Patente, né? Nas ruas inameadas do Jardim Patente, e estudamos na mesma escola primária e tal. Como é que foi sua trajetória nos estudos? Como é que você pode passar para os nossos alunos essa tua vida? A nossa escola era uma outra realidade que eu tenho hoje. Primeiro, eu quero até escrever um artigo, que o título mais ou menos eu tenho, né? Depois eu vou desenvolver, pela volta do estrado nas escolas. E o estrado é aquele degrauzinho que o professor fica lá acima. Eu me lembro disso. Não precisa fisicamente ter um estrado. Mas eu lembro, depois a gente foi para outra escola, tal, já no colegial que a gente tinha a nossa época aqui. Eu fui para o colegial, e aí tinha aí era uma escola particular, que a gente estava na escola estadual, era um marketing, aqui não temos estrado, e eu quero ter a volta do estrado, porque as coisas, isso é muito assim, não vou citar o nome, não, que tudo igual, não é tudo igual, o professor é seu superior. Eu acho que é o mestre. É o mestre, exatamente. Eu acho que é o mestre. Inclusive, você pode pegar o mestre em alguma coisa, ele sabe a menos que você, mas naquela posição ele é seu mestre. Ele está naquela posição e ele tem que ser respeitado. Eu acho que esse respeito meio que foi sendo... Foi solapado. Foi solapado. Destruído. Foi destruído. Foi sendo solapado e depois, hoje, aí os próprios professores, assim, cheios de boas intenções, acredito, mas foram agentes daquilo que hoje eles são vítimas. Hoje você vê, tem uma campanha na televisão, tem uma atleta, uma para-atleta ali, falando dos professores. Poxa, mas aí tem que eles vão te ajudar a chegar onde você quer. Temos que fazer um caminho de volta. Então nós tínhamos isso, e nós tínhamos hoje é uma crítica direta ao projeto de educação que nós temos hoje. Então se eu tivesse algum poder hoje, digamos que eu fui eleito, eu sou presidente da República, eu ia chamar pessoal da educação, mas eu iria propor, porque eu não sou especialista, eu iria propor para nós voltarmos ao projeto Anísio Teixeira. Entendo. Porque ele deu certo.
não é o mais moderno. Depois que a gente tem uma coisa que já funcionou, aí nós podemos buscar outros. Tá, o que você acha do autodidatismo? O autodidatismo, em qualquer coisa, ele é fundamental. Então você tem que ter um nível de autodidatismo, porque ninguém vai te ensinar tudo. Então você dá diretrizes para as pessoas crescerem. E aí ela busca dentro daquilo que ela entende que para ela é o melhor, ela vai buscar o conhecimento naquele... Vai buscar o conhecimento. Tá. Porque esse autodidatismo, inclusive, é que ele vai te dar a possibilidade de conhecimento criativo. Então, eu falava para você há pouco, né, que eu tive um excelente mestre, que foi o professor Douglas Tufano, é um gramático, tem muitos publicados, dicionários publicados e tal. Eu tive um ano de aula com ele. Mas ele abriu tanto um leque de possibilidades de você conhecer literatura, que aí você vai atrás. Só que tem pessoas que falam, eu não gosto de ler. Isso é uma coisa que você aprende lendo e você aprende a ler. Quando você lê, você vai descobrindo o prazer. Então, hoje em dia, por exemplo, a pessoa lê muito autoajuda, então, isso não é literatura, ótimo, leia. Eu acho que você tem que ler de tudo e ler aquilo que te faz bem também, né? Que você goste, né? Para dar fluência na leitura. E aí você vai descobrindo outras coisas. Então, dentro como o Inoue, que é o escritor, o maior escritor mais fecundo do mundo, está no Guinness, então brasileiro, ele escreve muito o faroeste e aí vê, é um cara muito bem intencionado, as coisas dele são bem escritas, não é alta literatura, mas parece que agora está sendo contra livro. Você encontra um monte de pseudônimos, você vai comprar aqueles faroeste, mas ele pensa, eu sempre coloco alguma coisa, vou falar de Virgínia, então eu vou pesquisar, agora eu tenho condição de contar com pessoas. Como é que era a vida de Virgínia naquela época? Eu não ponho só sangue e chumbo, eu ponho um pouco da história, um pouco de sociedade. Então, você lê quadrinhos, é maravilhoso. Aliás, eu adoro quadrinhos, adoro desenho animado. Então, você usa o termo intelectual, né? Não sei se de fato sou, mas bom, acho que dá para enquadrar claro assim. Que é. Sim. Mas vamos dizer, né? A gente pensa, quando você fala intelectual, você vê um cara trancado numa biblioteca empoeirado. Eu estou agora mês que vem estou indo para o Japão, e a gente está com a agenda muito apertada e eu estou querendo agendar uma visita para o estúdio Ghibli, que faz a Viagem de Chihiro, meu vizinho Totoro, porque eu adoro desenho animado. Então você poder... E aí você conhecer as referências do desenho animado. Você assiste a Viagem de Chihiro, por exemplo? Aí eu comento com as pessoas que viram, falar, aquilo para mim é uma viagem ao inconsciente. Aí ela encontra, a Chihiro encontra um personagem que é masculino chamado Haku. Isso não é certo nem errado, mas a minha visão, então você permite ter uma outra leitura. Ela encontra o seu ânimo, a sua parte masculina, ela mesma dentro da sua mente. Aí conversei com uma amiga, essa amiga inclusive ela mora em Vancouver, é docente numa universidade lá, e ela disse, eu entendi que ele encontrou a sua metade da alma, porque é uma visão romântica muito feminina, perfeita, então estou certo. A referência de cultura que não tem, hoje em dia, nós entramos numa fase que é a cultura do Yankee, é uma cultura importante. Eu gosto muito dos Estados Unidos, tem as suas bobeiras, como eu gosto do mundo, todos têm as suas contribuições. Então chegava o cinema e a gente via a garotada, que nosso bairro era interessante, tinha um pessoal que tinha um emprego um pouquinho melhor que os nossos pais aqui, então nós éramos a elite do bairro. meu pai era funcionário de uma indústria, né, metalúrgica. Meu pai era caminhoneiro, mas a gente podia comprar um quichute, né? Mas o pessoal, a sociedade era assim, né? Mas essa garotada mais pobre, eles tinham a criatividade, eles só fizeram uma cavalaria. Então tinha as patentes, eu sou da cavalaria, por isso é genial. A garotada poder criar uma cavalaria. Aí quando a gente estava falando pela net, né? Então eu escrevi para ele, olha, a gente pode conversar sobre a cavalaria do General Wilbur, que era um garoto chamado Wilson, né? Que se chamava de Wilbur. O Wilbur tinha o Tato, que era o coronel. Então eles tinham todas as patentes, viu com aquele cabo de vassoura e tinha uma cavalaria. Então é uma criatividade.
Pouca gente vê hoje, né? Assim, talvez a gente vê mais no mundo tecnológico, a molecada criando jogos e coisas do tipo. E aí você vê, eu não concordo muito, você vê as avós, a criançada de hoje em dia, puxa, sabe até mexer em computador, é claro, o nosso tempo não tinha. Então, mas mexia na TV, né? Sabia trocar canal lá. Trocar canal no botão, né? Aquele negócio lá. Depois quando, é uma época que consertava a televisão, a minha deu um problema lá, eu fui levar pro conserto, deu um problema no LCD, tá mais caro, mais fácil comprar uma nova. Se fosse naquela época, você levava pro meu pai consertava. Então essa coisa que... e aí eu estava vendo quem era no rádio, assim, uma pessoa falou que agora não há uma pessoa que consiga explicar o Brasil, porque todas as explicações do Brasil, esse Brasil rural, e nós pegamos um Brasil que estava se tornando um Brasil urbano. Parte industrial, parte... né? Tanto é que, poxa, até hoje o Jardim Patente, né? Nosso bairro, eu não nasci lá, nasci em São Caetano do Sul, eu fui para lá com 3 anos, mas esse nosso bairro, até hoje as pessoas andam dentro do leito carroçável. As pessoas não andam não andam na calçada, elas andam dentro da rua, andam no leito carroçável. Porque as pessoas não tinham carro. O meu pai sempre, a gente tinha ou caminhão, ou vinha o meu pai vinha com caminhonete. Quando alguém precisava ir no médico, ele bateu na nossa porta, né? Leva aí, né? Aí ele levava o pessoal porque as pessoas não tinham carro. Mas, e aquela coisa de cidade do interior, a gente encravado entre São Caetano, a gente andando 1,5 km, a gente estava em São Caetano, e dentro de São Paulo, quer dizer, dentro de dois conglomerados urbanos, mas é uma vida de interior. Ainda tem um pouquinho essa característica ali, mas mudou bastante. Nós pegamos essa transição de Brasil. E ali nós tínhamos uma possibilidade de construção cultural. Então nós víamos os festivais que nós tínhamos, a literatura. Só que aí, hoje uma história que está sendo contada, que aí vem um arrefecimento de uma ditadura e que por causa disso pessoas patriotas se insurgiram com armas, quando a história está muito mal contada. Desde 62 nós tínhamos atentados terroristas, e aí quando começa a se tornar... tem um rapaz que perdeu a perna ali no Conjunto Nacional, até hoje não recebeu um centavo. Né? Quem impetrou o crime recebeu. E aí vem o ato institucional número 5, que foi uma tragédia, porque é a coisa da época, você talvez pudesse... Teve um outro mecanismo. Mas acho que... Para a época era o que precisava ser feito. Mas foi uma reação. E nisso, deixou-se um vácuo para a alta cultura de maneira geral, e essas pessoas que justamente estavam desse lado mais à esquerda, continuaram trabalhando. Quer dizer, que quiseram calar um lado e calaram o outro. Mas aí eles dominaram toda essa questão cultural, entraram dentro das universidades, nas escolas, e aí, quer dizer, no meu entendimento, houve uma deterioração gradativa, né, da questão educacional e tudo. Você vai estudar filosofia hoje, tem só aqueles filósofos que interessam essa linha. Então, você tem filósofos que de repente você encontra, poxa, existe uma outra forma de pensar. Eu lembro que quando eu fui para a universidade eu recebi um bombardeio. Eu gosto muito algumas coisas que fala o Demetrio Magnoli, que quando ele fala sobre o pessoal falando ao Brasil, porque isso eu ouvi na faculdade. Então a gente era criança, meu Brasil brasileiro sem preconceito e raça de cor. Isso é um ideal do povo. Tem racismo no Brasil? Tem. Mas aí ele fala, o Brasil não é uma sociedade racista. Eu falei, puxa, é isso. Nós não somos... os Estados Unidos, isso o Magnoli fala, então eles escolheram uma outra linha, eles criam leis segregacionistas. E eu vejo uma vez, eu lendo um texto, eu fiquei indignado com ele criticando o hino da Proclamação da República, que esse hino foi criado para ser o hino do Brasil. Ele ganhou um concurso e depois, essa ideia, o brasileiro é passivo, nós estamos vendo que uma coisa não é bem assim. E o povo foi pedir para o presidente, o primeiro presidente, o Deodoro, para manter o nosso hino, que era a Marcha Triunfal. Por isso os autores não se conheceram. Fez-se uma nova letra. Mas esse autor que eu estava falando, ele critica o hino da Proclamação da República. Veja como o Brasil é hipócrita. Porque diz, nós nem cremos que escravos outrora tenham vida em tão nobre país. Como outrora, que fazia 3 anos que aboliram a escravatura, mas o que é um hino? É um ideal de uma nação. É para ficar para sempre. É claro.
Quer dizer, ele vai falar, nós nem cremos que até o ano passado, poxa, passou um século disso. Então nós nem cremos que no ano passado, aí você entra na dimensão mitológica do povo. Nós cremos que num passado muito distante que houve um país com tanta nobreza, houve escravidão. Então essas coisas, né? Então você parte para um tipo de desconstrução. Isso é a filosofia do seu Derrida, né? A desconstrução. Então você desconstrói o discurso. E isso é estratégia. Você vê o Japão, os Estados Unidos, porque tinham medo do nacionalismo japonês, então eles proíbem a forma correta na forma de sempre estudar a história japonesa. E aí os livros foram trazidos da China, quer dizer, os chineses contando a história japonesa. Depois aí fizeram os livros japoneses baseados nos livros chineses. A história do Japão, então começa que a deusa Izanami, ela esquece o seu dardo encantado ao relento, ele fica cheio de gotas de orvalho, ela vira as gotas para baixo e cai em mais ou menos 1.500 pingos e forma o arquipélago japonês. Então vai indo até que surge a deusa Amaterasu, e aí o neto dela, que é o Jimmu Tenno, primeiro imperador do Japão, unifica os clãs. É claro, qualquer pessoa racional sabe que isso é mitologia, mas eles tiraram esse passado mitológico. Aí tinha um rescrito imperial do imperador Meiji. Quem quer saber que é o Meiji? Veja o filme O Último Samurai, aquele lá é o Meiji, o grande imperador Meiji, que ele faz ele é o pai do Japão moderno. Em todas as salas de aula havia o rescrito sobre educação. E o que é a educação? Até existe um educador chamado Perluigi, eu não lembro o sobrenome, põe Perluigi educador que você vai encontrar lá, eu não sei o nome dele, que ele fala que educação é uma coisa dada pela família, que a escola, a primeira coisa que o professor se dizia educador. Eu não concordo tanto com ele, concordo com muita coisa que ele fala, eu até entendo onde ele quer chegar, mas eu acho que é um conjunto. A escola tem que fazer parte desse conjunto com a família. E aí você vê um rescrito imperial sobre a educação. Aí o cidadão vai falar sobre gramática, que é importante? Não. Ele fala sobre matemática? Não. Ele fala, é o que eu espero de todos vós, povo japonês, que sejam leais não somente a mim, mas que se respeitem, se amem os cônjuges, se respeitem os irmãos, sejam pessoas de cultura, dotados de profissão. Então isso é o princípio da educação, do imperador Meiji. E ele fala que espera que cada cidadão japonês dê sua contribuição ao mundo. Então, quando nós nos colocamos como seres sociais, então você vai, eu estava falando muito de Júlio Verne, então, um escritor francês. Então você, puxa, o que isso significa dentro do mundo? E aí você pega, você descobre a literatura brasileira. Puxa, isso aqui é o meu povo. Qual é a alma desse povo? E como eu posso colocar isso a serviço do povo? Há pouquinho a gente falava sobre o filme O Resgate do Soldado Ryan. E no finalzinho do filme, então, o comandante está morrendo lá, ele foi resgatar, ele perde 6, 7 homens para resgatar um. E ele está morrendo, o comandante fala, faça valer a pena, leve uma vida digna. E no final da vida, no final da vida ele tinha cabelinho branco, ele vai visitar a sepultura e ele chama a esposa dele. Ele fala, eu me esforcei para viver como um homem digno. Aí ele chama a esposa dele, fala para ele que eu fui um bom homem, tá? Essa cruz, aquele monte de sepultura. E ela fala, você é, John, você é. Então, a gente fala de literatura. Então, vocês estão vendo aqui, não é um Dostoiévski, é uma pessoa com pretensão, né? Mas aí... assim, você poder olhar para o seu vizinho, você poder ser esse cidadão digno, você dá a sua contribuição ao mundo, por modesta que ela seja, você é parte de um povo, você é parte da humanidade. E você só pode ser parte da humanidade primeiro se você for bom na sua casa e for parte de um povo. Eu viajo para o exterior, eu sempre começo falando assim, olha, eu me sinto, quer dizer, o último país que eu estive agora foi o Peru, eu me sinto bastante peruano, porque eu sou muito brasileiro. Então eu só posso ser cidadão do mundo se eu soubesse o que é ser brasileiro. Exatamente. E você só sabe o que é brasileiro, a literatura te dá várias chaves, né? A língua e a religião. Assim, nós estamos até numa instituição religiosa. E, assim, nós estamos no Brasil, como no Japão, então você vê, até os rituais são muito shintoístas e tal. Aqui você tem que ter como referência a cultura cristã, porque ela tem tudo.
E primeiro ela foi criada como algo universal, mas depois a nossa cultura está fundada sobre isso. Eu lembro que estava lá em Lima, até depois eu conheci os Olhos de Lágrimas, porque o hino do Peru. Então tem uma parte que diz que somos livres, seamos-lo sempre. Antes neguem suas luzes do sol, que antes ao sol negue suas luzes, que faltemos ao voto solene que a pátria ao céu elevou. Poxa, quer dizer, eles preferem que o sol se apague do que eles faltarem a um voto que foi rendido a Deus. E depois, mais para frente, eles falam que rendemos ao Deus de Jacó. Então a gente vê um povo inca, e aí entra aquela coisa, não, mas destruir a cultura inca. Eu sempre falo assim, olha, com todos os mortos que nós tivemos aqui no Brasil, dizimação do povo, destruição da cultura inca, da cultura azteca, o fato de trazer o cristianismo valeu a pena. Porque o povo inca, maravilhoso, só que é um povo, sacrifícios humanos. Arrancava o coração batendo do peito das pessoas. Escravos. Eu estive na cidade, perto de Trujillo, tem uma cidade de patrimônio da humanidade, Chan-Chan. Minha ignorância, eu não sabia que existia um patrimônio da humanidade, uma cidade de barro do mundo. Eles marcharam junto com o Cortés porque eles eram escravizados pelos incas. Claro. Aqui no Brasil o pessoal vivia de canibalismo. Então, trouxe o cristianismo, como a gente é eterno, né? Os que morreram depois, a vida é séria. Nós somos eternos, eu acho tá tudo que certo. Não deveria, assim se faz história. Assim se faz história. Mas eu acho que a gente não pode desprezar, né? Como assim, a pessoa se converte ao budismo, por exemplo. Que, assim também, então, você lê, nós temos livros traduzidos sobre o cristianismo. O budismo é budismo, uma religião, não tem nada errado nisso. Mas como valor cultural, a pessoa que vive no Brasil, ele tem que, nem que ele não saiba o nome de um apóstolo, mas o valor cristão tem que estar presente, porque senão ele não é brasileiro. E esses valores eles estão querendo destruir, né? De certa forma, eu vejo dessa maneira, uma sistemática destruição de valores espirituais, isso que é a transcendência, né? Porque o humano, que você falou, nós somos eternos, né? Sim, somos eternos, mas neste planeta nós temos uma finitude, né? E quando você tem essa transcendência, que você olha e fala, puxa vida, eu vou deixar um legado aqui, mas eu sei que eu vou me encontrar em espírito com as pessoas que eu amo, enfim, é uma crença nossa, bom, enfim. E acabar com isso é simplesmente acabar com o ser humano. Pois é, não faz sentido. Você vê que até qualquer filósofo sério, se você falar filosofia, obrigatoriamente você vai chegar no teísmo. O teísmo, quando a gente fala, então, o conceito de Deus. A palavra, você pegar a Bíblia hebraica, eu não leio hebraico, né? Já li estudiosos, então não existia a palavra Deus. A galera vem do grego, me parece, as versões são as versões gregas, a primeira versão, a Bíblia como livro inteiro em grego, aí introduz a palavra Deus. Mas este princípio criador, a palavra Deus, ela é limitante, porque a gente pensa uma pessoa. E Deus é pessoal também. Então nós vemos no livro de Apocalipse, por exemplo, logo no começo, João fala, ao vê-lo cair como morto aos seus pés, e o próprio João escreve, ninguém jamais viu a Deus. Então ele reconhece aquela imagem como uma imagem divina, que o que é infinito se limita para se apresentar para a pessoa. E ao mesmo tempo diz, ninguém jamais viu a Deus, que ninguém viu a totalidade. Aí nos livros da Sétima Eda tem vários trechos que como pessoas do século XX, quando ela surge, já no XXI, que às vezes tem uma visão muito cientificista, né? Se o leitor não gosta do termo Deus, liga a vida. E essa vida, até tem o carro, é um ponto budista, fala o carro de Keishu, que o Keishu tem um carro, ele começa a desmontar, e depois ele fica mexendo, revolvendo as peças, onde é que foi parar o carro? No meio das peças ele está procurando. Então, se você pegar e dissecar todo o corpo humano, você vai procurar onde é que está a vida. Então, a vida é algo que ela se expressa no corpo, mas ela não é o corpo. Não é. Não é só o corpo. E aí, até você já fala um pouquinho sobre a teoria da evolução, que o professor Taniguchi diz que ela explica em partes o surgimento do ser humano na Terra. Não dá pra gente discorrer muito sobre isso, mas ele fala, sempre diz, faltam os elos.
Como você vê, tem um Neandertal, depois não sei o que vem depois, tem o Cro-Magnon, de repente chega um cérebro desse tamanho, aí estão faltando os elos. E o professor também me diz, a evolução, ela, na verdade, seria uma coisa assim, meio pelo acaso, pela necessidade, mas ele diz, não, que é uma outra ideia. É uma ideia espiritual, uma outra ideia espiritual que desce, então por isso o salto, né? Ele diz, não existe evolução, mas a mutação. Que existiria uma outra espécie que aí dá um salto, e mais um salto, porque seria um salto muito grande de um primata surgindo um ser humano. Então vem uma ideia espiritual, uma distância muito grande, né? Que seriam seres para fornecer o ventre e para criar uma primeira geração adâmica. E aí surge tanto é que essas espécies, elas não existem mais. E se fosse, aí a gente pergunta pela teoria da evolução, então a sobrevivência, a permanência do mais apto. No mundo inóspito, a gente não tinha ferramenta, depois na época da pedra lascada, que nós vamos aprender a fazer ferramenta. Quem era mais apto? Nós ou um Neandertal? Tinha uma mandíbula enorme, músculos poderosíssimos, muito mais pelo do corpo para resistir ao frio, muito mais apto ele do que nós. E nós que ficamos. E até Ariano Suassuna, tem uma palestra dele que ele está dizendo. Dizem que o homem descendo do macaco, ele abre a bolsa dele, tinha faz ele fazer o pregador, né? Eu vi essa. E o que assim, você recomendaria para os alunos, né, que estão nos vendo, com relação aos estudos? Que tipo de comportamento eles poderiam ter para melhorar, né, o seu desempenho nos estudos? O que você sugere? Olha, uma coisa fundamental, as pessoas precisam aprender a fazer meditação. O que é meditar? Sempre dentro da fé de cada um, eu estou falando de fé mesmo, fé religiosa. Então você se una com esse ser superior. Então as pessoas acham que ele está vendo a gente católico, né? Aí diz assim, eu lembro que Fábio Tampari, ele está no meio de nós. Quando é a resposta nisso, está no meio de nós. Isso no meio de nós é uma forma retórica de dizer, ele está dentro de cada um. Ele está em cada pessoa. Então você reconhecer esse Deus que está dentro de você. Então, o apóstolo Paulo, ele diz assim, pois nele, isso é Deus, né? Nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito. E somos verdadeiramente da sua linhagem. Então saber fechar os olhos, respiração profunda, a respiração, isso é provado, né? Ele te dá equilíbrio, te dá concentração para os estudos. E, sobretudo, procurar fazer com que o estudo seja uma coisa lúdica. Você procurar brincar com aquilo, você não leve a vida tão a sério. As coisas são sérias, mas não leve a vida tão a sério. Você poder... eu lembro que eu tinha muita dificuldade, eu sempre li muito. Agora, quando o professor passava o livro para a gente ler, mas olha, aquilo era forceps, né? Até eu chegar ao final do livro ia me arrastando. Porque eu próprio acabava tomando aquilo como uma pesada obrigação. Então, quando... isso é muito cristão, né? Se pedirem para caminhar uma milha, caminhe 2. Se alguém pedir para você ler essa fala do Graciliano, ler o Vidas Secas, leve o Insônia junto, né? Já leva 2. Por que ele pensava assim? Tentar descobrir. E hoje, com o advento da internet, vamos aparecer lá Ítalo Calvino. Passar um livro do Ítalo Calvino. Ele nasceu em Cuba, mas é um escritor italiano. Então entra na net, quem que é esse cara? O que ele fez? Pesquisa, né? Pesquisa. Porque aí vai se tornando um jogo, né? Puxa, eu não gosto da história. Não gosto da história. Mas aí o cara... A gente estava falando há pouco, né? Que é o meu caso aqui. Então ele fica acompanhando a saga do Senhor dos Anéis. Pô, aquilo é uma história monumental, meu Deus. Se você leu um tijolão daquele tamanho sobre a história do Brasil, você está muito bem. Então, e que é muito mais interessante, porque você... Tem uma série de variantes que a literatura às vezes não te dá. Às vezes a literatura é mais explícita, a história nem tanto, mas ela tem muito mais variantes, né? Se você puder pegar, eu sempre gostei muito de história, né? Mas se você puder olhar a história com esse viés, puxa, por que é isso? Por que aconteceu aquilo? Tem eu acho que ilustra bem isso para a história, para qualquer coisa, né? Pô, matemática, por que serve isso aqui? Como é que isso funciona? Isso é um jogo. Mas tem uma série que a
TV Cultura apresentou, chamada História em Ação. Eu até gravei fita cassete, né? Gravei aquilo lá, perdi alguns episódios, né? Porque tinha que deixar programado, às vezes mudava a programação, mas eu tenho quase toda a série. E a forma como eles tratam a história eu achei magnífico, porque em 1914 foi assassinado o arquiduque Ferdinando e eclodiu a guerra. Começa a história. Quem vê o Kaiser alemão visitando seu primo, passando férias na Baviera e tal, não poderia imaginar que um ano depois... Então ele começa nos bastidores, né? O que aconteceu antes, por que aconteceu aquilo, o que desdobrou daí. Então, eu lembro, há pouco tempo, um jornalista que escreveu um material sobre... ano passado, né? Ano retrasado, 100 anos da Primeira Guerra Mundial, que eu fui entender porque ele acho que ao assassinato do arquiduque, mataram uma pessoa, prenderam o cara, acabou a história. Por que cadê uma guerra daquele tamanho? Porque a Sérvia era muito independente, aquele foi um gancho, vão anexar a Sérvia para lá, e tinha aliança com os russos, são os interesses, série de bastidores por trás. Você começa a ver isso, aí você vai jogar RPG, eu sou louco para aprender isso, nunca aprendi, só que me mas o RPG, então você vai montando os impérios, as estratégias. Isso é a vida, o RPG não serve do nada. Ele é criado a partir de uma realidade. Quer dizer, o pai dos RPG é o Senhor dos Anéis. Mas o Senhor dos Anéis também é montado numa estratégia de história, de mundo. Então, se a pessoa puder ter essa percepção... agora, como faz para ter essa percepção, eu não sei, não faço a menor ideia. Olha, eu digo para vocês aqui que foi um bate-papo super legal. Eu acho que eu vou ter muita dificuldade para editar esse vídeo aqui, vai ser bem complicado para condensar tudo que nós falamos aqui em 30 minutos no máximo. Espero que isso tenha sido útil. Aqui o Eduardo, ele é especialista em vários assuntos. Eu vou deixar aqui o link, né, de contato dele, de onde ele trabalha, das obras que ele já publicou, do blog que ele tem, né? E espero que vocês tenham aí aproveitado esse bate-papo, tá bom? Edu, muito obrigado. Valeu, obrigado. E até a próxima, gente.